Querido, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Estamos avançando aqui na nossa série, nessa carta, e hoje nós vamos ler capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Amados irmãos, no domingo passado nós refletimos sobre o cuidado de Jesus com a sua igreja. Nós lemos do capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, versículo 12. Na verdade, todo o capítulo 3. E olhando para aquela passagem, nós concluímos que a igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Jesus, ela é pastoreada pelo Senhor Jesus, mas dentro da sua soberania, ele usa os pastores auxiliares, constituídos pelo Espírito Santo, para zelarem pela igreja de Deus. Nós enxergamos ali, na semana passada, o coração de Cristo, através do coração do apóstolo Paulo, da sua equipe ministerial. E nós vimos naquela passagem, primeiramente, a alegria do pastor. Capítulo 2, a partir do verso 17, Paulo chamou aquela igreja, mais especificamente ainda, 19 e 20, de a nossa alegria, a nossa esperança, né? A nossa coroa. Paulo estava celebrando o fato de poder ter podido contribuir para a plantação daquela igreja, levando o evangelho, levando a vida de Deus para aquela localidade. E agora aqueles irmãos estão enfrentando adversidade, perseguição. Eles receberam a palavra de Deus como palavra do Senhor. A palavra de Deus estava trabalhando no coração deles, gerando perseverança, mesmo em tempos difíceis. E Paulo, então, está agradecendo a Deus, dizendo: vocês são a nossa coroa na vinda do Senhor. A alegria do pastor.
ver vidas rendidas a Cristo, perseverando no Senhor para a glória de Deus. Em seguida, nós vimos o trabalho do pastor. O trabalho do pastor foi, aqui no texto, Paulo enviando Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, para encorajar aqueles irmãos. Vimos isso no capítulo 3. Paulo diz: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e ele envia Timóteo. Eu falei da importância desse irmão, pelas suas credenciais. Paulo chama de ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Alguém comprometido com o Evangelho. Qual foi a finalidade de Paulo ao enviar Timóteo? Ele diz aí, no versículo 2 do capítulo 3, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então, a igreja estava passando por tribulações, estava sendo perseguida pelos judeus, enfrentando adversidade também pelo Império Romano, e Paulo percebe que eles precisavam ser encorajados. E aí ele envia Timóteo para estar lembrando o evangelho daqueles irmãos. Paulo diz: essas tribulações, elas foram já previamente anunciadas. No versículo 4, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições. A equipe ministerial de Paulo não pregava um falso evangelho. Um evangelho de facilidades, um evangelho de riqueza, um evangelho de atalhos, mas um evangelho que é aquilo que Cristo fez em nosso lugar, mas que traz implicações ao nós o recebermos pela fé. Quando nós nos identificamos com Cristo, automaticamente nós estamos renunciando a esse mundo, renunciando a um padrão desse mundo. E obviamente, amados irmãos, que isso vai ser conflitante. Jesus falou: olha, se vocês fossem do mundo, desse sistema ainda, o mundo amaria o que vocês fazem. Mas pelo contrário, eu escolhi vocês. O resultado disso, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa foi a palavra que foi ministrada àqueles irmãos. Mas Paulo, pela distância, pela preocupação, ele então trabalha enviando Timóteo para que pudesse fortalecer aqueles irmãos na fé. Paulo estava preocupado, ele diz no final do versículo 5, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Mas aí Paulo recebe boas notícias de Timóteo, verso 6, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo no meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. E aí Paulo celebra o fato de que aqueles irmãos permaneceram firmes na fé. E ele termina esse capítulo 3, irmãos, com a convicção do pastor. Ou seja, existem realidades que só o Senhor pode operar no meio de uma comunidade. E Paulo termina orando do versículo 11 até o versículo 13 do capítulo 3. E ele diz, no verso 12, e o Senhor faça. Eu destaquei essa expressão, essa frase, né? E o Senhor faça. Não é nenhum homem que pode produzir isso. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros. A unidade da igreja não é produzida por nenhum líder, é obra do Espírito. Por isso a exortação bíblica em Efésios 4 é que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservarmos a unidade do Espírito. E esse é um ponto importante. Uma igreja unida, ela é poderosa para impactar uma sociedade dividida. A resposta de Deus para uma sociedade dividida, sobretudo como a nossa, é uma igreja em unidade. E é aqui que Satanás trabalha, para que haja divisão, contenda, difamação, enfraquecimento, tristeza. E Paulo então ora que o Senhor faça, que cresça e aumente o amor de uns para com os outros. Agora, irmãos, nós concluímos semana passada com algo assim intrigante. Como que a comunhão ela está diretamente relacionada com a nossa santidade e com o aguardarmos a vinda do Senhor. Há uma relação direta, e vamos ver isso novamente hoje no capítulo 4. Vejam Paulo dizendo
3,12, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, amor uns pelos outros e santidade. Que coisa tremenda! Na presença, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus. Todos os capítulos dessa carta terminam falando da vinda do Senhor. Qual é a maneira certa de aguardarmos a vinda do Senhor? Em comunhão com os irmãos, em santidade, em engajamento na missão de Deus. Que passa daí não vem de Deus. Então não é um projeto no qual devemos nos dedicar. Fomos chamados a viver em comunhão com os irmãos. Fomos chamados para adorar a Deus, para servir nesse mundo, testemunhando do Evangelho, até que ele venha para a glória de Deus. E aí, irmãos, chegamos no capítulo 4. Aquela palavrinha que os irmãos gostam quando o pastor diz, no meio da mensagem, finalmente, irmãos, né? E eu aprendo com Paulo aqui, por que a gente diz, né, quando o pastor diz finalmente, ainda tem mais meia hora, né? Ele fala finalmente, tem mais 2 capítulos aqui ainda, né? Finalmente, irmãos, né? Então nós estamos percebendo que ele está caminhando para a sua conclusão. E dentro da maneira como o Espírito Santo conduziu o apóstolo Paulo, na verdade os escritores bíblicos, geralmente há, na primeira parte, uma exposição de uma verdade bíblica, de uma doutrina, de um ensinamento, e depois a sua aplicação. Então o que a gente vê aqui é exatamente isso. Como é que nós aplicamos o Evangelho na nossa vida, nesse mundo? E aqui nós estamos vendo que Paulo vai estar trabalhando 3 assuntos absolutamente importantes. Poderíamos resumir esses versículos da seguinte forma: vivam para a glória de Deus ou para agradá-lo, em santificação, em comunhão com os irmãos em Cristo e com um bom testemunho aos de fora. Nós vamos ver exatamente essas 3 realidades aqui nesse texto. Uma vida que agrada a Deus. É sobre isso que Paulo está falando. Percebam, versículo 1, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então a igreja já estava instruída, a igreja já estava praticando, mas a igreja precisava avançar. Esse é um padrão que a gente vai ver nessa carta. Quando Paulo fala do amor fraternal, é a mesma coisa, versículo 9. Não há necessidade que eu lhes escreva, vocês já foram instruídos, vocês já estão fazendo, mas vocês são desafiados a progredirem. Que coisa tremenda! Isso nos livra da acomodação. Isso nos livra daquele espírito, irmãos, de arrogância, que muitas vezes nos faz pensar assim, eu já conheço, eu já sei isso, então eu não preciso mais. Só que a Bíblia não nos foi dada para nossa informação somente, ela nos foi dada para nossa transformação. O que Deus quer fazer de nós não é somente pessoas que conheçam a verdade, mas que vivam o Evangelho, que apliquem o Evangelho, as implicações do Evangelho no seu dia a dia. Já sabemos, aleluia, já estamos praticando, graças a Deus por isso, mas progridam, cresçam, avancem ainda mais. Já estamos engajados na obra de Deus, foi para isso que fomos chamados. Podemos ir mais longe, Deus quer fazer mais. Então isso nos faz, como diz o nosso pastor Léo lá na Ilha da Conceição, olhar sempre para o horizonte, olhar sempre adiante, né? Porque há mais de Deus para a minha e para a sua vida. Então, em primeiro lugar, Paulo está nos desafiou aquela igreja e a nós a agradarmos a Deus, cumprindo a sua vontade. E de uma forma bem específica aqui, irmãos, essa vontade de Deus que Paulo está se referindo, dizia respeito à santificação dos cristãos em Tessalônica. Se tem algo que é muito claro em relação à vontade de Deus, é o que nós lemos aqui no verso 3. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Mas é um termo amplo, é uma ideia muito ampla. Santificação é
uma separação para Deus. É nós não nos conformarmos com os padrões desse mundo. Mas ela só é possível a partir do novo nascimento, a gente já vai ver isso. Mas de uma forma bem específica, né, nesse universo tão grande do que é a santificação, Paulo vai concentrar o seu olhar para a questão da sexualidade. Ele está se dirigindo a cristãos que viviam sob a influência de uma frouxidão da moralidade na área sexual no mundo greco-romano. O mundo greco-romano ele era muito liberal nessa questão da sexualidade. Alexandre o Grande dizia que ele seria o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Essa era a grande frase dele, uma das grandes, né? Havia, se os irmãos lerem Romanos capítulo 1, uma influência terrível nessa área de sexualidade, de práticas homoafetivas, naquele contexto. Então, Paulo está se dirigindo a pessoas que vivem dentro dessa influência da cultura grega, que valorizava somente aquilo que era relacionado ao conhecimento, tudo aquilo que era físico era desprezível. Então, se aquilo que é físico, se o nosso corpo é desprezível, não é importante, então a gente pode fazer dele o que a gente quiser. Podemos nos relacionar com quantas pessoas quisermos, sem compromisso, amor livre. Então, esse é o contexto cultural. E Paulo, então, de uma maneira bem direta, ele está trazendo aqui um caminho inverso, ele está apontando um caminho inverso. Busquem a excelência na pureza, à luz do seu chamado para servir a Cristo. Decidam agradar a Deus em sua vida sexual. Amém, irmãos? De forma muito clara, no versículo 3 ele diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, como essa sociedade na qual vocês estão inseridos. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. O termo grego aqui para imoralidade é porneia, que no primeiro momento tinha a ver com relações com a prostituição, mas ele pode indicar também qualquer tipo de relacionamento sexual ilícito, que foi preparado por Deus para ser desfrutado no casamento, num relacionamento íntimo de amor e compromisso. Mas nessa cultura, tudo era permissivo, e Paulo é muito direto. Nós fomos chamados não para a impureza. O chamado de Deus para a igreja é para viver em santificação e em honra para o louvor da sua glória. Por que Paulo está falando assim para aqueles irmãos? Sobre santificação. Porque, irmãos, a nossa santificação, ela está alicerçada em nossa justificação, em nossa adoção como filhos de Deus. Ou seja, quem não nasceu de novo, quem não tem o Espírito Santo na sua vida, não pode viver esse padrão. Por isso que Paulo está sendo direto a uma igreja, porque ele está falando para pessoas que creram em Jesus Cristo, cujos corpos se tornaram habitação do Espírito Santo de Deus. Gente que tem Jesus como centro da sua vida, a sua palavra. Por isso que ele está falando de uma maneira bem direta àqueles irmãos. Ele falou: olha, vocês já receberam essas instruções. Versículo 2, vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é a santificação. Dentre essas instruções, eles já tinham recebido a orientação em relação a como viver numa sociedade permissiva, honrando a Deus, fazendo a escolha por um caminho de santidade. Sem a nova natureza, a santificação, ela é impossível. Sem a presença do Espírito Santo, nos dando autoridade, dizendo para nós que nós não somos mais escravos do pecado, que o pecado não terá mais domínio sobre nós, nós podemos agora vencer. Nós podemos fazer uma escolha, porque agora nós somos livres, verdadeiramente nós somos livres, para escolhermos o caminho
da pureza, em nome de Jesus. Aqueles irmãos já haviam aprendido como deveriam agradar a Deus, mesmo em tempos difíceis, e agora estavam sendo instruídos a permanecerem firmes, a progredirem para a glória de Deus. Por serem cristãos, por terem a palavra do Senhor, não como palavra de homens, como nós vimos no capítulo 2, se eles rejeitassem essa instrução, olha o que o apóstolo Paulo diz, eles estariam rejeitando não a ele mesmo, mas a Deus. As evidências são claras, nós estávamos em trevas, fomos trazidos para a maravilhosa luz, somos a habitação do Espírito que é santo, o nosso corpo agora é santuário do Espírito Santo, portanto, nós temos todas as condições no Senhor de vivermos uma vida de pureza, de renunciarmos aos padrões de sexualidade, de imoralidade da nossa sociedade. Paulo diz aí no verso 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, se nós fomos chamados por Deus, se nós somos do Senhor, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Então, irmãos, nós fomos chamados não à impureza, mas para a santificação. Paulo diz nessa matéria, Deus é o vingador. Em outras palavras, não brinque com isso. Não brinque com isso. Zele pelo seu casamento. Você jovem que é um jovem cristão que está pensando e orando em relação ao seu casamento, faça uma escolha pela pureza para a glória de Deus. Em nome de Jesus. A bênção da relação sexual foi reservada por Deus para o casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros e os impuros. Não vale a pena enveredar por esse caminho. Vale a pena você aguardar em Deus. Se o padrão mundano é o da banalização da vida sexual, o cristão precisa escolher o caminho de Deus. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2, 22, foge das paixões da mocidade. Há uma escolha, há uma renúncia para a glória de Deus, para o bem da sua família que vai ser constituída, para o crescimento do corpo de Cristo. E Paulo então está orientando aqueles irmãos a não se acomodarem ao padrão mundano, numa sociedade totalmente pervertida. Irmãos, falar desse tema hoje parece que você é um extraterrestre. Mas a igreja não é desse mundo. A igreja tem uma natureza completamente distinta desse mundo, dos padrões desse mundo. E quando Deus nos fala dessa forma, é porque Ele nos ama. É porque Ele quer nos livrar daqueles encontros fortuitos, irresponsáveis, que geram crianças que vão ser abandonadas muitas vezes. Deus está nos livrando de enfermidades, de doenças sexualmente transmissíveis, que hoje tem até um novo termo para se falar, mas eu não sei o termo novo. Tudo está mudando agora, né? Você precisa pregar com um dicionário aqui agora. Mas é o que Paulo vai dizer em Romanos, né? Deus entrega a essas pessoas que não querem se sujeitar ao seu governo, elas são entregues a si mesmas. E elas vão se inflamando mutuamente, elas vão desonrando os seus próprios corpos, elas vão alterando as relações naturais, e elas, por conta disso, vão sendo punidas fisicamente. Por quê? Porque rejeitam o padrão de Deus. Agora, nós somos cristãos. Se isso é praticado no mundo, eles são mundanos ainda, não nasceram de novo, e eles são alvo das nossas orações e do nosso trabalho de evangelização. Mas na casa do Senhor, diz o salmista, a casa de Deus convém a santidade. Em nome de Jesus. Segundo lugar, Paulo nos diz que nós também agradamos a Deus vivendo em comunhão no corpo de Cristo. Percebam que ele sai do versículo 1 até o versículo 8 da questão da santificação e avança para o amor fraternal.
avança para a nossa comunhão. E ele vai repetir o mesmo padrão que ele falou em relação a agradar a Deus. Aqueles irmãos já estavam instruídos, aqueles irmãos já estavam praticando, mas estavam sendo desafiados a progredirem. E talvez quando você pensa no seu amor em Cristo, você também pense dessa forma: poxa, eu já estou praticando, eu sei, como discípulo de Cristo, que eu fui chamado a amar o meu irmão. Se Deus não quisesse assim, Ele não nos colocaria no seu corpo, não nos inseria no corpo quando nós nascemos de novo. Diz a Escritura que o Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo imediatamente. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E ao nos tornarmos filhos de Deus, nós somos recebidos na família de Deus. Efésios 2, Paulo diz: não somos mais peregrinos e estrangeiros, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. Então, amados, se Deus nos põe numa família, é para cuidarmos uns dos outros. É uma das metáforas mais poderosas da igreja, além do corpo. Uma família. O que a gente faz com os membros da nossa família? Difamamos? Rejeitamos, desprezamos, só convivemos com aqueles que a gente gosta? Nós fomos chamados a amar em nome de Jesus uns aos outros. Não com o nosso amor, mas com o amor de Jesus. Assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, porque se fosse por nós, seria impossível. E mais uma vez estamos vendo que santificação e comunhão estão ao mesmo lado, na continuidade. Ele fala de santificação e fala do amor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas duas realidades, irmãos, não são excludentes, elas se entrelaçam. Ou seja, não, pastor, eu já fiz uma escolha. Estou vivendo uma vida santa, os aplicativos meus são só de trabalho mesmo, não vejo nada que é imundícia, nem na televisão, nem em lugar nenhum. Agora, comunhão é demais, né, pastor? Comunhão já é demais. Mas a palavra está falando que essas duas realidades, nós vimos semana passada e lemos novamente hoje no capítulo 3, elas existem para que nosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa na vinda do Senhor. Que o Senhor faça crescer o amor, a fim de que o coração de vocês seja confirmado em santidade. Existe uma ligação entre comunhão, santificação e aguardar a vinda do Senhor. É o que a gente está aprendendo aqui. Então não é uma questão de escolha, é uma questão de obediência. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Paulo diz: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos já foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Não por mim, não pela equipe ministerial, mas por Deus. Jesus nos ensina isso. E os apóstolos de Jesus replicaram isso. João, por exemplo, se você ler o Evangelho e as suas cartas, ele está sempre dizendo isso, que vos ameis. Esse é o mandamento que nós recebemos, que vos ameis uns aos outros. Uma igreja unida é a resposta de Deus para uma sociedade polarizada. As pessoas se matam, estão se degladiando por conta de pessoas, por conta de ideologias humanas, mas nós fomos unidos em torno do reino de Deus, pela causa do reino de Deus, pelo Evangelho de Jesus, e as fronteiras, as trincheiras são removidas pelo poder de Jesus, no meio de uma igreja que ora, no meio de uma igreja que prega, no meio de uma igreja que testemunha, que se separa para a glória de Deus, que quer ver o reino avançando para a glória do Senhor. Paulo diz: na verdade, vocês já estão fazendo isso, em relação a todos os irmãos, não a alguns, a todos os irmãos, em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos, essa palavra significa encorajamento.
exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Progridam. Já ora pela igreja, já ora pelos irmãos, progrida. Já tem servido aos seus irmãos, progrida, é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, isso nos livra da acomodação. A vida cristã é uma vida dinâmica, de crescimento, Cristo sendo formado em nós ainda mais para a glória de Deus. De glória em glória, sendo conformados à imagem do seu Filho. Isso não é um trabalho que acontece de uma vez por todas. A justificação pela fé é um ato de Deus. Deus nos declara justos quando cremos em Jesus, mas Ele estabelece agora um processo de santificação contínua, que não nos permite baixar a guarda, porque nós estamos no mundo ainda, irmãos. Estamos seguros em Cristo, o Espírito está em nós, a palavra de Deus está operando em nós, mas nós devemos participar disso. Paulo vai dizer isso, desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Você tem a Escritura, você tem, mas ela não pode ficar lá na estante, ela precisa estar aberta para você ler e crescer. Você tem a celebração do corpo de Cristo, então você precisa participar. Não abandoneis a vossa congregação, crescendo nisso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amados irmãos, se havia dificuldade naquele tempo, conosco não é diferente. Nós vemos de uma forma muito clara uma das marcas que Jesus falou sobre que antecederiam a sua vinda, que é o amor se esfriando. A iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando de quase todos, não de todos, porque existe um povo, louvado seja Deus, que foi chamado para andar na contramão da história, que foi chamado a orar por aqueles que perseguem, que foi chamado para abençoar aqueles que o amaldiçoam, que foi chamado para amar, perdoar, servir para a honra e glória do Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não vai entender nada. Gente que nos ataca, gente que faz mal, abençoe, querido. Seja cristão. Em nome de Jesus, no Espírito de Cristo, na contramão da história. A igreja de Cristo é a última resistência para um viver em comunidade, em respeito mútuo, encorajamento, cuidado com todos os irmãos de todas as idades, e engajamento na missão que nos é comum para a glória de Deus. Só podemos viver isso na igreja, porque nós amamos com o amor de Jesus. Aqui ainda temos comunhão, graças a Deus. Aqui podemos exercitar isso, cuidar do fraco, do necessitado, encorajar, ser instrumento de disciplina para aqueles que estão sendo insubmissos, para que eles sejam restaurados, orarmos para que eles sejam fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus, orarmos pelas nossas famílias. Quantas pessoas estão aqui, que estão preocupadas com seu filho, que não participa mais na casa de Deus, com o seu marido que ainda não se converteu. Nós estamos aqui para isso, para sermos encorajadores, orarmos uns pelos outros, crendo na bênção de Deus no meio do seu povo, para a glória de Deus. E por último, irmãos, Paulo também orientou aqueles irmãos como eles deveriam agradar a Deus, dando um bom testemunho aos de fora. Se até o versículo 10 ele falou sobre a comunhão, ele diz, e se empenhem, uma continuidade, né? E se empenhem, verso 11, por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então vejam, irmãos, que a igreja, como dizia Bonhoeffer, né, aquele teólogo da resistência alemão, que morreu decapitado, ele dizia que a igreja só é igreja quando existe para os de fora, quando ela é para os de fora. A igreja não é um clube. A igreja não é um clube que está preocupada só com seus interesses. A igreja é uma comunidade dos discípulos de Cristo que foram enviados a esse mundo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então veja que Paulo,
está falando sobre uma vida que agrada a Deus da perspectiva da santificação, ele está falando sobre agradar a Deus vivendo em comunhão com os irmãos, mas o olhar dele estava para os de fora. A igreja existe para levar o evangelho, proclamar boas novas, ser sal, ser luz para fazer a diferença na história, para a glória de Deus. Paulo diz: cuidem do que é vosso. Cuidem da vida de vocês, zelem pelo testemunho de vocês, vivam tranquilamente. Irmãos, nós fazemos parte de um povo que vai viver a eternidade com o Senhor. E às vezes nós não aprendemos a desfrutar disso, a celebrar a bênção que é. Deixamos passar a oportunidade de servir, de abençoarmos, de encorajarmos, de orarmos. Paulo está chamando essa igreja para olhar para fora. Que nessa manhã você se preocupe também com os de fora, meu irmão. Com aqueles que Deus quer alcançar através da sua vida, através desta igreja. Famílias que podem estar aqui restauradas, libertas, curadas, tratadas por Deus. E se unirem ao Senhor, sendo também cooperadores de Deus no Evangelho de Cristo. Nas entrelinhas, irmãos, especificamente olhando para a segunda carta, nós percebemos que o que motivou Paulo a falar dessa maneira foi uma visão equivocada a respeito da vinda do Senhor. Alguns cristãos, ouvindo sobre a iminente vinda de Jesus, começaram a abandonar os seus compromissos sociais, a relaxar no cuidado da sua família, e alguns até abandonaram o seu trabalho. Jesus está vindo, opa, vamos aguardar que a igreja se vire para nos sustentar, vamos ficar aqui de braços cruzados, vamos aguardar isso. Paulo vai corrigir, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12, versículos 10 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos: se alguém não quer trabalhar, também não. Acabou o problema. Né? Você não quer trabalhar, meu irmão? Corta a alimentação dele. Tira o vale dele. Né? Não coma. Pois, de fato, veja o que Paulo diz: ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos... Tem tempo suficiente para isso. Né? A essas pessoas, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então, esse é o espírito aqui. Quando ele diz que vocês se empenhem por viver tranquilamente, cuidem do que é de vocês, cuidem da família de vocês, zelem pela família de vocês, zelem pelo testemunho de vocês em casa, no trabalho. Como ordenamos, trabalhem com as próprias mãos, para que vivam com dignidade, à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. A luz de Cristo deve brilhar na vida dos seus filhos, das suas filhas, como luzeiros que resplandecem nesse mundo. Nós somos um povo para uma missão. E Deus nos chamou para impactar aqueles que estão lá fora. E o melhor meio de fazermos isso, irmãos, é vivendo uma vida coerente com o Evangelho de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então vimos aqui 3 realidades. Santificação, nosso corpo é morada do Espírito Santo. Deus não nos chamou para a impureza. Deus nos chamou para honrarmos o seu nome também com a nossa vida sexual, que é abençoada e aprovada por Deus dentro do casamento. Uma só carne, é a consumação de uma unidade de compromisso, de amor para sempre. Se o mundo nos ensina os encontros fortuitos, sem responsabilidade, o Evangelho nos ensina que Deus nos chamou para cuidarmos, para criarmos filhos, para termos família, constituirmos família debaixo da bênção de Deus, para a glória do Senhor. Eu quero então fazer aqui, irmãos, algumas aplicações
para nós orarmos. Como discípulo de Cristo, a sua opção na conduta sexual tem sido pela pureza. Você ouviu nessa manhã Paulo dizendo: vocês já foram instruídos. E talvez você esteja vivendo lutas nessa área e é hora de você se render ao Senhor, dizendo: Senhor, socorre a minha vida. Eu quero te honrar com a minha vida sexual. Não quero entregar o meu corpo àquilo para o qual ele não foi constituído. Eu quero honrar o Senhor, vivendo a bênção da sexualidade dentro do casamento, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Paulo foi preciso ao dizer a Timóteo, um jovem: fuja das paixões da mocidade. Se na nossa luta espiritual contra Satanás a palavra é sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, no que diz respeito à vida sexual é fuja das paixões da mocidade. Deus nos criou com esse potencial, com essa bênção, e nós precisamos aprender a lidar com isso, dentro da perspectiva do Evangelho, para a glória de Deus. Segundo lugar, você tem zelado pela comunhão com o corpo de Cristo e se esforçado para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo diz: olha, vocês já ouviram, vocês já estão praticando, mas progridam. Se você já tem vivido a comunhão, querido, cresça. Converse com aqueles irmãos que você não tem o costume de conversar. Tenha um tempo com eles, ore com eles, interceda. Pergunte se ele está precisando de alguma coisa. Em nome de Jesus. Há uma tendência de nós nos relacionarmos só com aqueles que se chegam mais. Mas nós somos membros do corpo de Cristo. Deus quer abençoar todo o corpo através da sua vida. E Deus quer que você seja abençoado por todo o corpo de Cristo. Então, se abra para isso, querido. Se engaje num grupo de comunhão também, de uma célula, para você poder ser cuidado e cuidar de outros em nome de Jesus. E por último, sua vida como uma testemunha do Evangelho de Cristo tem sido coerente e intencional. Veja que Paulo enfatiza a santificação, olha para a comunhão, mas o seu olhar está lá para os de fora, porque nós somos um povo que foi enviado a esse mundo para anunciarmos o Evangelho de Jesus para a glória de Deus. Vamos orar? Queria que você tivesse um tempo de oração aí no seu lugar. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que possamos colocar em prática a palavra de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Não temos dúvidas, amados irmãos, que fomos chamados para viver uma vida que agrada ao Senhor, que agrade ao Senhor. Uma vida que honra o nome de Deus. Eu queria que você colocasse a sua vida no altar de Deus nessa hora e perguntasse a si mesmo, na presença do Senhor: a minha vida tem agradado ao Senhor? Eu tenho honrado aquele que se entregou por mim? Tenho honrado vivendo uma vida de santificação, de pureza na presença de Deus? Tenho honrado ao Senhor vivendo em comunhão com os meus irmãos, orando pelos líderes da casa de Deus, pelos irmãos, pelos membros, pelos liderados? Tenho honrado ao Senhor dando um bom testemunho aos de fora, com a minha vida sendo coerente? Vejam, irmãos, que tudo isso é uma questão de progresso espiritual, de crescimento. Talvez você responda a essas questões todas dizendo sim, graças ao Senhor. Mas Paulo está dizendo: progridam, continuem, avancem e sirvam outros também para a glória de Deus. Vamos orar nesse momento. Você está na presença do Espírito Santo. Aquele que faz a ferida é aquele que cura. Ele corrige a quem Ele ama. Talvez nessa hora Deus está te chamando para um conserto, para um arrependimento genuíno, por uma entrega verdadeira, na dependência do Espírito Santo, para viver um novo tempo na sua vida, tomar novas atitudes na presença do Senhor. Deus é contigo, Ele ama você, Ele demonstrou isso ao enviar o seu Filho amado para te resgatar, para te salvar, para te selar com o Espírito Santo e fazer da sua vida uma bênção nas mãos de Deus.
Ele é com você nessa hora. Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque nós fomos chamados. O apóstolo diz que nós fomos chamados, não fomos chamados para a impureza, mas fomos chamados para a santificação. Fomos chamados em Cristo, através do Evangelho. Fomos chamados no dia que o Senhor abriu os nossos olhos, abriu o nosso coração, e olhamos para a nossa realidade pecaminosa, improvável, impossível de nos autossalvarmos. E ali o Senhor nos converteu a Ti, nos colocou de joelhos diante de Jesus, o confessando como o único e suficiente Salvador, como aquele que pagou a nossa dívida, nos substituiu na cruz, levando sobre si a ira que nós merecíamos. Louvado seja o Teu nome. O Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa, fez de nós agora a morada de Deus no Espírito, nos chamando a viver para a Tua glória nesse mundo como testemunha de Jesus. Oramos pelos de fora, Senhor, que gostariam de estar aqui, que precisam estar aqui, mas estão presos, amarrados. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos, para que vidas sejam libertas. O Senhor nos chamou a proclamar libertação ao cativo, para a glória do Senhor. Abençoe o Teu povo, toma a nossa juventude, Senhor, toma os jovens solteiros, aqueles que estão aguardando no Senhor, dê a eles graça e força para se manterem em pureza, na pureza do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Promova o bom encontro, Pai amado. Prepare homens e mulheres, ó Pai, para os nossos jovens que estão aguardando em Ti, para viverem, ó Pai, uma família na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus amado, nós confiamos em Ti. E, ó Pai, como Teu servo orou no passado e lemos na semana passada, que o Senhor faça crescer o amor entre nós, uns para com os outros, o amor de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos